Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, ele que presidiu a CPI da TIM, a CPI que investigou a qualidade do serviço que é oferecido pela telefonia móvel celular aqui em Alagoas. Deputado, após a apresentação do relatório final, pode-se dizer que o papel de fiscalização do Poder Legislativo foi cumprido. Com certeza. E isso demandou, claro, a OAB, recentemente, a fazer uma representação também contra a operadora junto ao Ministério Público Estadual. O que se espera a partir deste momento? Primeiro, a gente vê com muita satisfação, né, e alegria ver que outros segmentos estão também atentos a todos o andar dos acontecimentos do Estado de Alagoas. Eu quero parabenizar pela OAB, aqui através do Omar Coelho, que tem demonstrado realmente estar sintonizado com todos os assuntos que interessam a sociedade alagoana, e ao Ministério Público, através de Eduardo Tavares e também do Dr. Saulo Ventura, da Ladeira Piraca, que o Ministério Público também realmente demonstrou um apetite muito grande em resolver essa questão e dar uma resposta à altura. Então, a partir do momento que os segmentos da sociedade organizada, elas estão sintonizadas, isso realmente acontece, de fato, o regime democrático de direito, onde a gente tem o poder legislativo, executivo e o judiciário, e fazendo com que esses três possam realmente organizar o desenvolvimento do nosso país. Então, me sinto muito feliz quando a gente enxerga que órgãos como esse estão dando continuidade a uma resposta que a sociedade está esperando. Deputado, os depoimentos, as sessões nas quais eram transmitidas as oitivas, digamos assim, da comissão para os técnicos representantes das entidades relacionadas no rol da CPI e da TIM, sempre foram transmitidas pela TV Assembleia. Essa transparência, digamos assim, contribuiu para se criar objetivamente essa crença do consumidor a que a comissão ia ter, sim, um desfecho que pudesse satisfazer a expectativa do consumidor? Correto. A partir do momento que a gente tem instaurado a Comissão Parlamentar de Inquérito, nós, integrantes, a gente já viu na responsabilidade de dar uma resposta. A gente tem aqui uma ferramenta importante que é a TV Assembleia, que vocês realmente levam a informação realmente do concreto, do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, no decorrer desses anos, busca realmente telespectadores que realmente com certo crédito e confiança vê os passos do Poder Legislativo. Analisando realmente os seus integrantes, analisando realmente a postura do Poder Legislativo e levando a informação como ela é. E essa informação como ela é foi também através das audiências das oitivas que, tendo transmitido ao vivo, mostrava realmente a transparência, mostrava a desenvoltura dos seus parlamentares, a seriedade dos seus parlamentares, a resposta que cada um do integrante daquela casa, daquela comissão queria dar à sociedade. Mostrava muitas constatações e também muitas contradições nos depoimentos. Com certeza, porque às vezes aquilo ali, por mais que a gente faça um questionamento, a resposta do depoente, o telespectador já percebe, já começa a fazer o juízo de valor correto e já começa a buscar e sentir, né, a postura tanto de um como do outro. Mas o mais importante de tudo isso era que a gente pudesse buscar, em cima de tudo isso, ter a sabedoria de poder fechar aquele relatório com documentos que o judiciário pudesse abraçar. Porque não adiantava fazer audiências e mais audiências e se a gente não tivesse fechado com documentos e o judiciário não pudesse realmente ter elementos fortes para que pudesse assim acionar a operadora. Então, tudo isso a gente vê, teve todo lado, foi um lado bom, o lado da transparência através da TV Assembleia, mostrando
aquelas oitivas, mostrando aquelas audiências, reuniões, o acompanhamento delas, o lado das próprias viagens que a gente fez a Recife, a Brasília, a própria aqui em Maceió mesmo, tal, e em Arapiraca. E no final de tudo isso, o fechamento do relatório. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento, a gente conseguir ter fechado tudo isso, sem pirotecnia, sem alarde, sem buscar holofote, sem fazer zoado, coisa serena, transparente, com cautela, sabendo dar os passos certos e no final fechando o relatório, dando a resposta a uma sociedade. Voltando ao relatório produzido pela Anatel sobre a operadora TIM, eu lembro que esse relatório ele não teve seu conteúdo divulgado. Ele tinha um conteúdo sigiloso, deputado, no aspecto de se ter a confiabilidade desse relatório resguardada no momento? Não, porque o relatório é muito grande, é muito robusto que a Anatel nos deu. E a gente buscou elementos que com aqueles elementos pudesse adicionar realmente à própria operadora. E no relatório do deputado Sérgio Toledo, ele foi muito feliz naquele relatório, quando indiciou os diretores da TIM. Ali tem tem um momento lá que, pela própria leitura técnica da Anatel, cria um momento que já chegou em superação do tráfego mais de 1000% da capacidade que a operadora poderia. Já se constatava. Já se constatava aquilo ali. Então, chegou o momento de determinados pontos que o tráfego era intenso 1000 vezes mais do que ela tinha capacidade. Então, dados como esse, não tem como você justificar. Não tem como você dizer, não, foi um pico de horário que foi só naquela hora, não. Se configura a falta de planejamento. Com planejamento, de investimento, de respeito, de tudo, de tudo. Então, eu acho que com isso a gente pode realmente estar tranquilo da leitura técnica, da fiscalização, das audiências, dos documentos que chegaram. Então, fez com que a gente, com muita tranquilidade, a gente pudesse fazer um relatório sem dúvida nenhuma. As redes sociais contribuíram também, deputado? Porque foi aberto um link, como o senhor falou no início da entrevista, para que o cidadão pudesse se manifestar. Essa resposta, ela veio de pronto? Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem esses sites aí com esses enquetes, e isso facilita muito a gente poder até absorver o sentimento de uma forma muito rápida e com isso a gente interagir. E mensurar como a população está vendo o trabalho da comissão. Aquilo ali, não é? e como ela pode realmente contribuir, que era o mais importante. Porque em um momento como esse, se determinados lados começam a se omitir, aí você começa a enfraquecer até uma determinada resposta. Mas o consumidor ele realmente respondeu à altura e fez com que naquela enquete a gente visse o nível de insatisfação que o consumidor tinha com a operadora TIM. Com expressões até impublicáveis, com não certeza, é, deputado? Com certeza. Mas ali transmitia a sua insatisfação e mostrava realmente, começava a fechar, a dar um raio-x de toda a condução e que a operadora estava com seus usuários. Segundo dados divulgados esta semana pela Anatel, o número de telefones continua a aumentar no país. Né? Em Alagoas, já se registra mais de 3 milhões de celulares. Isso significa que nossa população tem 3 milhões de habitantes, né? Cerca de 3 milhões de habitantes, e atualmente pode-se dizer que durante esse período, não só a TIM como as outras operadoras também cresceram e muito. E a realização dessa CPI, deputado, abre uma perspectiva para a atuação de outras comissões em qualquer circunstância em que os órgãos de defesa do consumidor se veem ainda talvez até na sua estrutura e de parte de um trabalho como esse possa abrir outras CPIs também na Assembleia? Com certeza. Eu acho que, primeiro, sobre a questão do índice de vendagem de chips, realmente é isso. E desde quando começou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente sabia que
tem uns dados no que o Brasil estava com 203 milhões e existiam mais de 215 milhões de chips espalhados por esse Brasil. E Alagoas não era diferente. E cabe realmente a gente dar um alerta, dar um grito, né? Dar um basta nisso aí. Porque isso faz se dar um basta, mas é importante que a multa também venha. Né? Hoje, tenho certeza que a operadora TIM está fazendo investimento como está em Arapiraca, com fibra ótica e tal, que daqui a um ano esteja numa situação muito bem agradável, mas tem que existir a penalidade. Os problemas e continuam, e os danos que os usuários sofreram. Isso tem que haver uma resposta para que não abra precedente. E não abrindo precedente, a gente sabe que vai tendo um respeito mais contrato da coisa pública. Na questão das aberturas da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que a função do parlamentar é é enxergar algum gargalo que está acontecendo no nosso Estado, e aí, que é um instrumento legal que a gente tem, eficiente, que a gente precisa também de às vezes, alguma sorte também, né? Se esse relatório da Anatel não tiver chegado em nossas mãos, e como a gente não conseguiu nenhuma empresa para contratar, para fazer uma auditoria, a gente ia poder fazer um relatório mais circunstanciado, não é? Nunca como foi, contundente como foi esse. Então, as comissões parlamentares de inquérito é isso. Às vezes, o parlamento, ele busca e quer fazer determinadas comissões parlamentares de inquérito e se depara em algumas dificuldades e ali não pode, pela legislação, não pode ultrapassar aquilo ali. Mas eu acho que quando se abre, tenho certeza, somente nesses momentos agora, nessas décadas agora, quando se abre a comissão parlamentar de inquérito, é com a forma de tentar resolver, é com a seriedade, é com respeito ao cidadão, e que é um instrumento legal que o parlamento tem, e esse instrumento serve para realmente fazer com que a gente possa entender o que é que está acontecendo de errado. Pois bem, e essa CPI, ela, quando foi instalada, teve a aprovação da totalidade dos parlamentares presentes na casa, não é? Com certeza, somos 27, os 27 subscreveram, então isso leva mais uma responsabilidade para os integrantes da comissão, para que pudesse realmente honrar uma expectativa de cada deputado. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que a situação não era só no local isolado. A gente percebeu que também, como o Poder Legislativo, a Casa Tavares Bastos, compõe deputados de todas as regiões, com aquela assinatura dos 27, a gente entendeu que em todas as regiões a deficiência era a mesma. Deputado, sobre regiões, a gente vai falar no próximo bloco, mas sobre outro assunto e vários assuntos relacionados às regiões metropolitanas. O senhor, que foi autor do projeto que criou a primeira região metropolitana aqui no estado de Alagoas. A gente volta em menos de um minuto. Até já.